Gente, vim mostrar aqui pra vocês, olha, que os meus dois guindastes caseiros já estão prontinhos. Já tem vídeo aqui no canal. Eu aprendi, gente, essa técnica com a Auristela do canal Doce Alternativa, tá bom? E aí, olha, eu já fiz, como vocês sabem, no outro vídeo eu mostrei pra vocês, eu gosto muito de usar os pratinhos de acrílico, mas tem pessoas que fazem com disquinhos de isopor, né, para os bolos menores, tal, com o próprio isopor ou com MDF, não tem problema. Eu particularmente amo acrílico, então eu pedi para um rapaz aqui da minha cidade fazer pra mim, disse o diâmetro tudinho direitinho, e aí eu faço, olha, eu pego esse cano aqui de pega balão e achato, como vocês já viram eu fazendo aí da outra vez, deixo bem achatadinho, tá vendo? E depois eu pego o meu disquinho aqui e encaixo a parte que não tá achatada e a parte que tá achatada vai ficar aqui atrás, ó. Tá vendo? Pra ser o suporte pra gente levantar o nosso bolo com segurança. Tá certo, minha gente? Então, aqui eu pedi pra ele fazer vários tamanhos. Na verdade, eu coloquei esse daqui pra vocês verem, mas não vai ser esse que a gente vai usar. Vai ser o 18, o aro 18, não é verdade? Esse aqui é o 16, esse é o 14, esse é o 12 que a gente vai usar e o 18. É o 18 e o 12 que a gente vai usar hoje, tá bom? Ju, mamãe tá gravando, mãe. E aí, pronto, aí já ficam assim, olha, o 12 foi a mesma coisinha, tá vendo? Esse tamanho aqui, eu não me pego muito a ele, eu deixo um tamanho grande pra eu poder ter suporte pra levantar e depois eu corto à medida que eu vou abaixar ele dentro do bolo. Aí aqui encaixo bem direitinho, eu peço pra ele fazer com 1 centímetro de furo central, porque esse caninho aqui tem 1 centímetro, aí pra ficar bem certinho. E quando eu achato, fica bem seguro, tá vendo aqui atrás, minha gente? Pronto, aí o suporte fica bem feitinho, lembrando que a gente tem que deixar o mais retinho possível aqui embaixo pra não ficar, o bolo não ficar troncho na hora que a gente for confeitar ele, tá certo? Agora que eu vou colocar os bolinhos aqui e mostro pra vocês. Pronto, gente, feito isso, como eu gosto sempre de deixar os meus bolinhos do jeito que eu monto, eu tinha montado esses na forminha, eu virei eles e revirei eles de volta em cima, né, do pratinho de acrílico. E aí, olha, coloquei na beirinha aí, dá pra ficar mais fácil, pra poder enfiar ali, procurei o centrinho, enfiei o canudinho até transpassar o bolo e olha só que maravilha, minha gente, fica mara. Então, depois disso, eu fui fazer primeiro a estrutura, né, do bolo de baixo. Eu fiz bem direitinho, ajustei aí, olha, esse aro aí é o aro 24, tá certo? Já tava com a pré-camadinha que eu tinha feito, tudo direitinho. E esse chantininho aí, eu só usei o corante rosa seco nesse bolo, nesse de baixo eu usei mais, em maior quantidade. E nos de cima eu usei um pouquinho menos, mas foi só o rosa seco mesmo, tá bom? E o glitter rosé. Aí pronto, minha gente, espatulei bem direitinho e usei uma espátula textura nesse bolo. Vou deixar a referência aí passando pra vocês, porque agora eu não lembro assim de cabeça, mas deixa eu ver se eu consigo. MF 22 ou 23. Eu vou deixar passando aí pra vocês na tela. Pronto, aí fiz a textura bem direitinho e não quis quinas imperfeitas nesse bolo, por isso eu fiz umas quininhas depois de fazer a minha textura. E nesse caso, gente, essa camadinha aí de cima tá bem fininha, tá certo? Pra ficar bem rente com a minha estrutura, pra não dar nenhum problema. E eu não assim me liguei muito pra alisar tal, eu só alisei mais nessa parte de cá das quininhas, mas lá mais no centro onde o bolo vai ficar em cima, não tem problema nenhum, tá certo? Pronto, aí agora eu já tô passando o glitter, olha, na bombinha seco, sem nada. E eu passei só mais da metade pra cima, tá bom? E na parte de cima mesmo eu nem passei muito. Aí, coloquei ele lá no cantinho reservadinho. E agora eu tô fazendo o mesmo procedimento com o bolo do meio, que é o aro 18. E nesse caso aí eu coloquei ele num disquinho, num cake board normal e colei com um pouquinho de recheio, tá certo? Pra eu poder ter mais segurança na hora de espátular ele. Usei a mesma espátula, o mesmo corante e o mesmo glitter, a mesma coisinha, tá certo, minha gente? Pronto, depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu deixei pra fazer a estrutura dele, pra vocês verem que dá certo também, após espatulado normal, bem direitinho, do mesmo jeitinho. Então, com o mesmo caninho,
eu pego, corto bem direitinho e vou, olha, colocando a estrutura aí. Nesse caso, eu usei menos, porque o bolo de cima é o 12, é menorzinho, então só usei 4. Tá vendo, minha gente? Pronto. Agora, a gente sempre vai arrastando. Olha, se você quiser deixar o bolo na geladeira, é melhor ainda. Nesse meu caso, eu não deixei, tá bom? Eu tava com um pouquinho de pressa, mas é melhor deixar o bolo na geladeira, porque as quininhas de baixo ficam sempre melhores, tá bom? E olha que maravilha, sem segredos nenhum. Procure o centro do seu bolo e vai com fé que vai dar tudo certo, minha gente. Sobreposto primeiro. Fiz a mesma coisinha agora no terceiro bolo, que é o aro 12. E agora a gente tem que cortar isso aí, olha, gente, porque esse caninho aí, ele tem que ficar pegando o bolo todinho de baixo até o final e metade desse daí do meio, tá bom? Para os dois ficarem bem seguros, esse aí não correr. Lembrando que eu tô deixando uma parte desse bolo aí que vai transpassar esse daí agora, ó, minha gente. Esse daí é o aro 12 e eu vou fazer a mesma coisinha, segurei ele bem direitinho, arrastei e olha que maravilha, vamos sobrepor bem direitinho e depois a gente vai fazer a mesma coisinha. O caninho que sobrou em cima, eu dou uma cortadinha nele, né, porque eu deixo passando para eu ter suporte para pegar, corto ele também e enfio ele até ele chegar na metade do bolo do meio e pegando também esse bolo aí, que eles têm que estar transpassados, minha gente, um bolo no outro para não correr durante o transporte, tá certo? Dou um jeitinho aí na parte de cima e pronto. Vamos finalizar esse bolo lindo, gente. Eu amei fazer esse bolo, gente. Me contem aí se vocês gostaram. Olha, coloquei o topper. O topper é de gratidão, tá bom, minha gente? E as rosas de papel, essas rosas são muito lindas, eu sou apaixonada por essas rosas. E olha o resultado, sim, ainda quis colocar umas pérolazinhas, porque eu quis mesmo, mas não tinha nem necessidade. Mas eu amo pérolas, então, olha, fiz todo o contorno aí dos bolinhos. E olha o resultado desse bolo, gente do céu, espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração, tá certo? Um cheiro carinhoso pra vocês, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, minha gente. Deixa um gostei aí pra mim que eu vou ficar muito feliz. Um cheiro!